Olá pessoal, Jorge De Castro, da De Castro Consultoria, exclusiva para clínicas de segurança e medicina do trabalho de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Olha só, gente, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei algumas vezes. O cliente entra em contato e solicita uma proposta para a realização de 4 avaliações de ruído. E aí, não tenho tabela, não tenho nada na empresa e eu penso, meu Deus, como é que eu vou resolver? Porque o cliente está querendo valor agora e essa receita vinda de avaliações quantitativas para uma clínica de segurança e medicina do trabalho, ela é muito importante, ela faz a grande diferença, né? E eu falei, poxa vida, como eu vou fazer? Já passei por isso inúmeras vezes. Chega de passar por esse perrengue, vamos resolver essa questão? E aí eu apresento o produto, uma tabela para precificação de avaliações quantitativas que eu desenvolvi e estou disponibilizando no meu site para venda. Estou comercializando, né? O valor está super em conta e pensem também no benefício que ela traz. Lá você pode parcelar no cartão, enfim, mas ela traz um benefício muito importante para a sua organização. Não adianta, os antigos diziam, né? Como é que é trocar batata por cebola, 6 por meia dúzia? Não vai resolver, gente. A gente precisa, toda e qualquer empresa, ela existe, inclusive a medicina do trabalho, um hospital é assim, enfim, ela existe para trazer lucro para o seu resultado, para o seu investidor. Senão seria muito mais interessante ele não trabalhar, não perder o tempo dele com isso, pegar todo o dinheiro que ele investiu e aplicar em algum investimento por aí. Né? Lá ele teria retorno, um retorno garantido, ali que pouco. Então a intenção é que o retorno que ele venha a obter com a clínica seja maior que outras possibilidades seguras, né? Não tão arriscadas. Senão, não tem por que ele continuar com essa clínica aberta. Então a gente tem que ser prático, objetivo. Um comercial precisa ganhar tempo, um comercial precisa ser ágil. Agora, não adianta também ser ágil e mandar uma avaliação quantitativa a R$20 para um cliente, uma avaliação quantitativa de ruído, por exemplo. E aí eu preparei essa tabela que vai te auxiliar demais no seu dia a dia, porque ela vai considerar custos, ela vai considerar algumas despesas, aquelas diretas ou as diretamente envolvidas com esse processo de avaliação. Você vai poder trabalhar, quem vai fazer a avaliação é o estagiário do técnico de segurança, é o técnico de segurança, é o engenheiro, não sei. Então você vai conseguir trabalhar com essas diferentes realidades. A planilha é muito tranquila, no primeiro momento você que não tem a familiaridade ou não está acostumado a trabalhar com Excel, pode ficar um pouco inseguro no primeiro momento. Mas depois, você adquirir o produto, você vai poder ouvir um podcast que eu vou abrir toda a planilha, vou fazer algumas intervenções, algumas simulações ali com vocês. Você vai ver que não tem nada demais, dá para trabalhar com ela perfeitamente. E aí o mais importante, eu vou conseguir chegar a um valor mínimo a ser cobrado, né? Um valor mínimo a ser cobrado, para aquela avaliação especificamente, seja de ruído, de calor, de poeira, não interessa o tipo de avaliação. Eu vou considerar quais são os insumos, quais serão as minhas despesas, e aí eu vou conseguir chegar a um valor mínimo para ser cobrado. Agora, por que eu falo valor mínimo? Porque às vezes o valor que aparece aqui é tão baixo, porque a gente pode trabalhar com rateio dos nossos custos, do nosso maior custo, que é a hora técnica do profissional responsável pela avaliação, né? Então, de repente, o valor vai ficar tão baixo que você pode, lembre que eu falei, é o mínimo aplicável, é o mínimo sugerido ali, né? Você pode cobrar um valor acima. Aí você vai falar, poxa vida, eu estou bem tranquilo porque agora eu estou majorando um retorno lá para a organização. E aí quem vai ditar as regras do jogo não são só os seus custos e as suas despesas. A gente aprende isso quando a gente faz gestão de custo. O mercado também vai ditar as regras. Quando você aprende a precificar um produto, o mercado vai ditar as regras. Se você está cobrando por um produto R$10.000, o seu produto não tem nada de especial, não tem nada de diferente em relação à qualidade, ele é similar a todos os outros que existem por aí. Você não tem um valor agregado, né? E aí vamos trabalhar com um exemplo prático e bem rápido, né? Carro por carro, esses 2 exemplos vão conseguir me tirar de BH e me levar a São Paulo, por exemplo.
Eu tenho lá uma Ferrari como uma opção e tenho outro, um Kwid, como segunda opção. Carro por carro, os dois vão me levar a São Paulo. Vou sair de BH, vou para São Paulo, tranquilo. Agora, quando eu falo de Ferrari, tem todo um valor agregado. É uma Ferrari, né? Então, quando a pessoa compra a Ferrari, ela não compra um veículo, um puro e simples veículo para se locomover. Ela compra ela compra a marca Ferrari, ela compra o status Ferrari, ela compra tudo que a Ferrari traz e significa, e ela compra também peças diferenciadas e muito mais caras e etc. Percebem? Não é só locomoção. Existem telefones aí que são tão bons quanto um iPhone de última geração, mas custam muito menos. E fazem tudo que o iPhone faz. De repente, fazem até coisas que o iPhone ainda não faz. Que está acontecendo isso, tem acontecido nos últimos anos, né? Mas quando eu compro iPhone, eu não compro só um smartphone, eu compro um iPhone. Então tem valor agregado. Se você não tem valor agregado, valor para agregar, ainda que você tenha, neste caso aqui de avaliação de ruído, por exemplo, e outras questões, é um ou outro cliente que vai querer saber desse valor agregado. Você precisa considerar o mercado. Sempre considere o mercado, né? Agora, é claro que também eu não vou ceder ao mercado quando eu tiver certeza que não é o caso de ceder. Por exemplo, o mercado da sua região, não sei onde você está, vou focar nessa avaliação de ruído, na dosimetria. O mercado tem cobrado R$100, R$70 por avaliação. Aí você viu aqui na planilha, fez todos os cálculos e viu que o mínimo que você precisa cobrar são R$140, vai, 130, 120, bota 120. Porque, afinal de contas, você vai fazer mais de uma avaliação, você tem vários aparelhos e tal. Então, você conseguiu chegar a um valor bem interessante. O mercado está cobrando 70, 60. Você sabe que você faz uma avaliação de ruído, por no mínimo 75% da jornada do colaborador, do trabalhador. Você entrega um histograma com seu aparelho que é top, sensacional, última geração, que vai apresentar para o empregador o NEM daquela avaliação, diferente de deixa eu falar de um parrudo, mas defasado, de um Simpson 897 que vai te entregar leque. E tem gente que não sabe fazer aquele cálculo lá eu não sou especialista na área, mas de equivalência, né, para converter o leque em NEM, tem gente que não sabe fazer isso. Então, lascou, beleza. Você, além de tudo, como eu exigia lá na empresa que eu gerenciava, eu exigia que a área técnica preparasse um parecer, não é laudo, não é laudo. Toda avaliação quantitativa eu exigia que fosse acompanhada de um parecer. Por que eu exigia isso? Mesmo que o valor aparecia lá naquela época no PPRA, hoje vai aparecer no inventário de riscos, os planos de ações, etc. Eu preciso ajudar o empregador a digerir aquela informação. O que significa um NEM de 86 dBA? O que é isso perante o legislador, perante as normas vigentes? O que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer? Quais são as consequências para o empregado, para a saúde dele, se eu não fizer? E para mim, enquanto empregador, para a minha empresa, por conseguinte? O que pode acontecer se um auditor fiscal bater na minha porta amanhã? E se um empregado adquirir, estou falando de ruído, uma perda auditiva, ainda que não seja na minha empresa? Eu preciso repetir essa avaliação? Por que eu tenho que repetir? O empregador quer saber e é direito dele. O cara trabalha, por exemplo, com tecnologia da informação, ele não faz ideia do que seja dosimetria de ruído e não tem que saber. Não é área dele. Assim como você não entende bulufas de programação. Se entendesse, você dispensava um SOC, uma RS Data da vida e desenvolveria seu próprio sistema, né? Então, cada um no seu quadrado. Então, a gente precisa ajudá-lo a fazer essa digestão. A gente precisa traduzir esses dados que para ele são só dados. Então a gente precisa converter isso em informação que ele consiga digerir. E aí, olha só a máxima da organização, né? Da comunicação. Apresentar dados, não adianta nada. Apresentar uma informação que a pessoa não vai entender nada, você não está comunicando também não.
Então você precisa sim trabalhar com linguajar técnico, mas traduzir isso daí para que o seu cliente possa entender e a César o que é de César, que ele execute as ações que forem da sua alçada, que ele for obrigado a executar. Essa é a planilha que estou comercializando. Dicas adicionais eu sempre passo quando eu faço a abertura da planilha, quando eu apresento, quando eu explico como utilizar, eu sempre passo dicas. Quem tem consumido aí dos meus produtos, ouvido os podcasts ou visto vídeos que eu deixo lá dentro, né, do espaço onde os produtos estão hospedados, ou envio por e-mail para você que compra diretamente comigo, sabe que eu não estou mentindo. Eu sempre passo dicas relevantes, os meus áudios são grandes por conta disso, porque eu estou aqui para compartilhar. Eu quero mais é que a sua clínica ganhe dinheiro com força, tá? E lembre-se que eu participei dessa construção. E sempre que precisar, volta aqui, que eu tenho mais produtos, mais dicas e mais conteúdo de qualidade para te apresentar. Então, por hoje é só. Muitíssimo obrigado. Aqui Jorge, da De Castro Consultoria. Forte abraço.